Olá, meu nome é Anis e este é o canal Pratibha. Aqui nós falamos sobre meditação, yoga, cultura indiana, sabedoria indiana, Vedanta e etc. Hoje, neste áudio, eu vou ler e comentar alguns trechos de um texto chamado Vivendo de Modo Maduro ou Vivendo de Forma Madura, que foi escrito por Swami Adiswarananda. Esta seção de texto se chama A Vida e Seus Problemas. A vida é um paradoxo. As coisas do mundo não são o que elas aparentam ser. O que nós queremos, nós não obtemos. O que nós obtemos, nós não podemos possuir. O que nós possuímos não nos dá alegria. O que nos dá alegria não nos dá satisfação permanente. E mesmo o que nós pensamos, e mesmo quando nós pensamos que a satisfação é permanente, ela se prova enfadonha. Todo pensamento de felicidade é seguido por um sentimento atormentador de medo e ansiedade. E isto parece ser uma característica universal. Então aqui eu vou dar uma pequena pausa para comentar esse trecho. Então vejam que o autor, né, o Swami Adiswarananda, ele está apontando para uma característica que é bem comum de ser apontada pelo Vedanta, que é a efemeridade da vida, a aparência ilusória da vida. Então nós estamos o tempo todo querendo algo, lutando por algo. Quando nós acordamos, né, quando nós saímos da cama de manhã, nós já começamos a pensar o que nós vamos fazer durante o dia, quais serão nossas atividades, que tem que chegar cedo no trabalho, que vai ter trânsito, que você precisa ir por outro caminho, o ônibus que você vai pegar vai estar lotado, e aí você precisa chegar mais cedo, etc, etc, etc. E tudo isso para trabalhar, para conseguir recursos financeiros que possam te dar boas condições de vida para ter saúde, lazer, a sustentar a família e etc. Mas observe que isso é um círculo que não tem fim. Né? A gente vai passar a vida inteira nesse círculo e a maioria das pessoas ela tá nesse círculo de uma maneira automática, sem se questionar sobre o que está acontecendo, sem pensar sobre aquela situação da sua vida, apenas vivendo de modo automático. E isso é extremamente ilusório. Né? Então, a característica fundamental que é mencionada em todos os textos de sabedoria indiana, especialmente em Vedanta, é que nós precisamos desenvolver a lucidez e desenvolver o autoconhecimento para sairmos dos ciclos de automatismo e alcançarmos algo que é realmente permanente, que não é ilusório e que não é efêmero, como todas essas características que foram mencionadas anteriormente nesse texto. Então, continuando o texto. A saúde, ou não, o saudável tem o medo da doença. O rico teme os ladrões. O belo, a pessoa bela, teme a idade. Aquele que é socialmente proeminente teme a desonra. As pessoas que se consideram de autoconhecimento, elas temem os seus rivais. Ou seja, pessoas que poderão surgir com mais demonstração de habilidade e de conhecimento do que você. Então, o indivíduo humano nasce chorando, vive reclamando e morre desapontado. Então, vejam como parece que nós vivemos, né, segundo essa descrição desse texto, no oceano de lágrimas. Né? Nascemos chorando,
vivemos reclamando e morremos desapontados. Mas será que há um modo de sair desse círculo? Né? Então, a palavra-chave que eu gostaria de deixar para vocês pensarem sobre uma possível solução de sair desse ciclo é lucidez. Lucidez de várias formas. Lucidez no sentido de ser capaz de distinguir o que realmente importa para você do que não importa. E essa habilidade de perceber o que realmente importa, de distinguir o que importa do que não importa, não é simplesmente distinguir o que tem maior valor financeiro ou que vai te trazer maior quantidade de amigos ou maiores condições de vida. Não é exatamente isso. Mas pense bem, né? O que é que realmente é permanente, que não muda, né? Que não muda, que está sempre lá na sua existência, independentemente do que acontece ao seu redor. Então, essa é a principal mensagem que eu quero que você reflita, e ao longo desses áudios nós vamos continuar conversando sobre este tema. Então, se você gostou deste áudio, por favor, compartilhe com seus amigos, os convide para participar do canal Pratibha aqui no WhatsApp, e até o próximo áudio. Obrigado.